Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma reunião de estudos, realizando a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento até Jesus, nosso Mestre, até Maria Santíssima, nossa Mãe, para que possam, por misericórdia, derramar o seu amor, o seu amparo, o seu auxílio a todos nós, os encarnados e os desencarnados, que aqui nos encontramos na procura do esclarecimento, do amparo, do auxílio espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e Mãe nossa também, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Senhor Jesus, com a vibração dessa prece, estamos pedindo a vossa permissão para iniciarmos mais esta reunião de estudos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Item 6. Dai a César o que é de César. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse, e enviaram-se seus discípulos juntamente com os herodianos. Eles disseram: Mestre, sabemos que é verdadeiro, e que se não te dá a ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, o que é do teu parecer? É lícito pagar o tributo a César ou não? Porém Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhe: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhe disse Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isso, admiraram-se, e deixando-o, se retiraram. São Mateus, capítulo 22, versículo de 15 a 22. Como nós estamos realizando todas as quartas-feiras o estudo do Livro dos Médiuns, hoje nós vamos ver o capítulo 20, Influência Moral do Médium. Nós vamos ver nesse capítulo o papel que todo médium deve exercer na casa espírita. Começamos o item 226. O desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita relaciona-se com o organismo. É independente do moral. Não ocorre o mesmo com seu uso, que pode ser mais ou menos bom, segundo as qualidades do médium. Então, o que é o desenvolvimento da mediunidade? Todos nós nascemos com esse compromisso. Independente de religião, independente de classe social, independente de qualquer motivo, todo ser humano encarnado nasce com o compromisso da mediunidade. O que é ser médium? É ser intermediário do mundo físico e do mundo espiritual. Somos espíritos reencarnados. Estamos em constante contato com o mundo espiritual. Só que a mediunidade ela tem vários graus. Alguns são mais comprometidos, como a clarividência, que vê claramente os espíritos como se estivesse vendo os encarnados. O clareaudiente, o que ouve claramente os espíritos como se estivesse ouvindo um ser encarnado. Aquele que possui a psicofonia, o que tem
a possibilidade de transmitir a palavra dos Espíritos, a psicografia pela mesma forma, e assim por diante. Todos nós somos comprometidos com a mediunidade. Ninguém pode falar assim, eu não sou médium. Por quê? Todos estamos em contato constante com o mundo espiritual. Nós estamos dentro do mundo espiritual. Nós estamos influenciando e sendo influenciadas. Então, ser médium é normal. Ver os espíritos é normal. Isso é a mediunidade. Não se espantem com isso. Eu estou vendo um espírito, eu estou ouvindo o espírito. Você tem um compromisso de fazer bom uso da sua mediunidade. Agora, o que é ser moral do médium? São as qualidades que você deve desenvolver. É o seu comportamento, é a sua conduta, é o que você pensa, é o que você fala, é o que você faz na sua vida. Você pode ter uma boa conduta, desenvolvendo as qualidades, aplicando no dia a dia, a prática, o que você já sabe. Ou seja, o amor, o perdão. Todas as virtudes estão ao nosso alcance. Quanto mais virtudes você desenvolver, maior será a sua conduta moral. E mais afastado você ficará dos espíritos inferiores. Por quê? É pela sua conduta que você vai atrair os espíritos. Se você tem uma vida mundana, descrente, pessimista, você está mais próximo dos espíritos inferiores porque você está atraindo. Vejam bem, nós é que atraímos os espíritos. Não são eles que vêm até nós. Nós é que os atraímos. E pela nossa companhia constante desses atos, eles vão nos influenciar, sim. Como nós vamos nos defender? Praticando a caridade, participando das obras sociais que a Casa Espírita promove. Ou, como foi falado aqui anteriormente, né? Não precisa nem ter religião. Pratique a caridade, ajude o próximo, perdoe. Você fazendo isso, você estará elevando a sua moral. Agora, infelizmente, muitos usam essa faculdade de uma forma errada, de uma forma enganosa. Muitas das vezes, alguns usam o dom mediúnico para cobrar, para se enriquecer. São irmãos encarnados que estão se comprometendo com o futuro. Terão que resgatar pelo mal que fizerem ao próximo, pelo mau uso da mediunidade. A faculdade medianímica é orgânica e depende da moral. Quer dizer, está no corpo físico de cada um. Todos nós nascemos com ela. Dignos e indignos são dotados dela. O médium necessita dela para melhorar-se. É um compromisso. Você cumpre se você quiser. Você assumir esse compromisso antes de reencarnar. Agora vai ser a sua vontade, a sua escolha cumprir ou não. O uso da faculdade pode ser bom ou mal. Depende das qualidades do médium. O mau uso será duplamente punido. Porque os espíritos superiores vão te afastar dele e vão deixar o caminho aberto aos inferiores pela sua má conduta. Veja bem, a escolha é nossa. Está em nossas mãos. Nós é que fazemos a escolha. Não é os espíritos que vêm até nós fazer mal.
somos nós que atraímos. Fique bem claro isso aí. Todas as faculdades são favores dos quais se devem render graças a Deus, pois há homens que delas são privadas. Poderíeis também perguntar, por que Deus concede uma boa visão aos malfeitores, destreza aos gatunos, eloquência para aqueles que delas se servem para dizerem más coisas? Todas as faculdades são favores dos quais se devem render graças a Deus. Olha bem, tudo vem de Deus. Nada acontece no mundo sem a vontade de Deus. Devemos entender isso. Devemos aceitar isso na nossa vida. Se Deus permite, é para o nosso progresso. Se Deus permite, é que nós somos devedores do passado. Bem dizer falando, quanto mais dons mediúnicos ou quanto mais compromissos mediúnicos você tiver, maior é o seu débito com o seu passado. Graças a Deus nós temos o esquecimento do passado. Não sabemos o que fomos, mas temos as tendências instintivas que dormitam dentro de nós, que nós podemos descobrir através da nossa vida diária, observando o que nós pensamos, observando o que nós sentimos, observando o que nós mesmos falamos. Nosso íntimo se revela através de nossas palavras, através dos nossos sentimentos. Veja bem, grave isso. O mundo espiritual rege-se pelo pensamento e o sentimento. Não precisa da palavra falada. A palavra falada é entre os encarnados, para ser bem entendível. Mas no mundo espiritual, você pensou, você sentiu, aquilo já existe no mundo espiritual. Olha bem, o quanto nós estamos pensando e sentindo o dia inteiro. Quantos espíritos nós estamos atraindo? Qual a qualidade de espíritos nós estamos atraindo? O que nós estamos fazendo para que os bons espíritos sejam as nossas companhias? Por que alguns estão privados? Porque a usam para satisfação própria. Muitas das vezes, a pessoa pensa que, estando dotada de certos dons mediúnicos, ela pode fazer o que ela quiser. Mas, na realidade, nós temos de pensar sempre, somos instrumentos da espiritualidade. Instrumentos. Quando você está realizando uma palestra, você está sendo instrumento dos espíritos superiores. Se você estuda aquele tema, eles vão procurar dentro da sua memória o que você vai falar, independente do que está sendo exposto. Então nós somos instrumentos. E muitos são privados dela pela sua vaidade. Poderíamos também perguntar, por que Deus concede uma boa visão aos malfeitores? Será por quê, gente? É para dar àquela pessoa oportunidade? Por que ele confere destreza aos gatunos? Eloquência para aqueles que dela se servem para dizerem más coisas? É dando uma oportunidade da pessoa se corrigir. Todos os dias estão nos acontecendo atos que são advertências para que nós nos corrijamos intimamente. Se vocês prestarem atenção, muitos dos sofrimentos que vocês estão passando, a consequência dos seus próprios atos nessa existência. Nós ficamos pensando, é coisa do meu passado, é resgate. Nem tudo é resgate.
O que você passa na vida talvez seja 1% de resgate. Os 99% são ações, são escolhas más que você faz na sua vida diariamente. E toda escolha má que você faz gera uma consequência má. É isso aí que causa sofrimento. Porque Deus, na sua bondade e infinita misericórdia, Ele não vai conceder uma prova difícil a um ser que Ele não possa cumprir. Como diz aquele ditado, a nossa cruz é igualzinha do tamanho que a gente aguenta carregá-la. Se ela é pesada, é porque vem o egoísmo, vem o orgulho, vem a vaidade, vem os maus pensamentos. Ocorre o mesmo com a mediunidade. Pessoas indignas dela estão dotadas porque têm mais necessidade do que os outros para se melhorarem. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Olha bem, somos devedores do passado. Isso é interessante explicar, gente. Por que você nasce com um dom mediúnico? A evidência. É para você ajudar ao próximo encarnado e ajudar ao próximo desencarnado. E ajudar a si mesmo evoluindo, resgatando o seu passado. Olha que coisa interessante. Deus dá isso a você, essa salvação significa ser melhor, desenvolver virtudes, eliminar vícios morais. Esse é o nosso jogo. A doutrina espírita, o único objetivo que ela existe é de ensinar às pessoas o caminho certo. Mas quem vai percorrer esse caminho é você. Nós estamos agora fazendo um estudo. Você pode ouvir. Mas chegando lá fora, você vai seguir se você quiser. Você também pode simplesmente escutar e deixar passar. E esquecer daquilo. E viver do jeito que você quiser. Aí, o problema é todo seu. Multiplica-os sobre as suas pessoas. Lhes coloca nas mãos e a eles cabe disso se aproveitarem. Judas, o traidor, não fez milagres e curou os enfermos como apóstolo. Deus permitiu que tivesse esse dom para tornar sua traição mais odiosa. Esse personagem era um dos apóstolos de Jesus e ele tinha as mesmas faculdades que os apóstolos. Ou, aliás, para falar a verdade, Jesus escolheu todos os companheiros que cada um tinha um dom mediúnico. Pedro, Tiago e João tinham um dom da cura, eram os que mais exalavam o ectoplasma. E Jesus se aproveitava deles para fazer as curas, para fazer as aparições. Aquela aparição do Evangelho, de Moisés e de Elias, quem estava próximo de Jesus, doando o ectoplasma? Pedro, Tiago e João. Veja bem, Jesus não fez nenhum milagre. Ele usava a energia dos apóstolos para fazer os seus dons de curas àqueles que merecessem. Olha a cura dos 10 leprosos. Por que só voltou um para agradecer? Porque só esse foi curado intimamente. Os outros 9 foram superficialmente. Como não mudaram a sua conduta moral? Como continuaram no ódio, na vingança, no orgulho e tudo mais, a doença voltou. Porque a doença não é do corpo físico. A doença é do espírito, que passa pelo perispírito. O espírito é como se fosse um cano de descarga de um carro.
O motorista é o espírito. O carro é o corpo físico. Então, quem é o culpado? Quem é o responsável? O espírito encarnado. Isso é muito importante que a gente esclareça. Judas tinha o mesmo poder de domínio da sua mediunidade em fazer o que ele quisesse. Foi por isso que ele sofreu muito e veio a praticar o suicídio. Sofreu ainda mais nas zonas umbralinas, porque ele viu que pelo suicídio ele só tinha saído do corpo físico. O sofrimento, a dificuldade, a dor aumentaram. Fala-se que Jesus demorou muito para achar no umbral. Jesus, na sua misericórdia, depois que ele materializou-se várias vezes, mostrando para os apóstolos que a vida continuava além do corpo físico desencarnado, ele procurou Judas para falar para ele: você não foi culpado, porque todos nós erramos. Ele sofreu uma consequência grave de um ato que ele pensou em primeiro plano, não maldoso, mas sim financeiro. Porque na realidade, Judas, a sua profissão era ser um agiota. E por incrível que pareça, ele era o tesoureiro dos apóstolos. O seu primeiro momento foi de pensar em se enriquecer. Olha o perigo da riqueza. Ele entregaria Jesus por 30 dinheiros e sabia que Jesus ia sair ileso daquilo. E eles ficariam com dinheiro. Porque em várias situações, Jesus saía tranquilo, como essa que nós acabamos de ler no Evangelho, o tributo a César. Era uma facilidade com que Jesus dava as respostas. Foi isso que Judas pensou. Foi por isso que o sofrimento dele foi maior. Não é? Os médios que fazem o mau uso da sua faculdade, que não servem dela com o objetivo do bem, ou que não aproveitam para a sua instrução, disso sofrerão as consequências? Se a usam mal, serão duplamente punidas, porque tem um meio a mais para se esclarecerem, que não aproveitam. Isso acontece nas casas espíritas. O médium é dotado de faculdades, de dons mediúnicos, de compromisso, mas ele fala assim: mas eu não gosto de ser médium psicofônico. Eu não gosto de ser médium vidente. Eu não gosto de fazer palestra. Não é o estado de gostar, é o compromisso que está nas suas mãos, que você tem de realizar. Porque se não fizer isso, o mau uso, você vai ser duplamente punido. Você tem um anjo guardião, você tem um espírito protetor, você tem um guia espiritual, você tem vários espíritos simpáticos com você. Essa equipe espiritual que está aqui, que tem todo o grupo espírita, está pronto para te ajudar. Mas cabe a você abrir seu coração. Cabe a você abrir seu entendimento. Se você não abrir seu coração, não abrir seu entendimento, não estender suas mãos para o trabalho, você vai ser duplamente punido, porque os espíritos superiores só falam uma vez. Os obsessores, eles estão perto de você 24 horas por dia. E o interessante são eles que vêm na frente. Os superiores estão lá te observando para saber qual atitude que você vai tomar, qual escolha que você vai fazer. Vai aceitar ou não? Vai acreditar ou não? Ou vai persistir naquele erro seu? O que você vai fazer?
Aquele que vê claro e que tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Você sabe de uma coisa que é verdade. Você sabe o que é certo. E não pratica o que é certo. O que vai acontecer com você? Um exemplo simples. Uma pessoa que fuma. Você chega perto dele e fala assim: pare de fumar. Porque senão, com o tempo, você vai adquirir um efizema pulmonar. A pessoa não para de fumar. Ela está o quê? Infligindo em um mal para ela mesma. Ela sabe da verdade, mas não pratica. Ela sabe o que é certo, mas faz o que é errado. Quem é mais censurável é quem sabe e não pratica. Nós somos mais responsáveis, nós os espíritos aqui, os espiritistas, né? Os estudiosos do espiritismo, somos mais responsáveis do que as pessoas que não têm o conhecimento que nós temos. Porque a cada reunião que aqui é realizada é um sentimento, é um ensinamento, é um meio de vida que é ensinado. A pessoa só não segue se não quiser. A cada reunião que você vier, você tem um ensinamento diferente. Você vai arquivando na sua mente. No dia a dia, a sua consciência vai te acusando quando você está errado e vai te abonando quando você está certo. Agora, se você não pratica o que você sabe, você estará infligindo aí a si mesmo numa punição. Porque você é mais responsável do que aquele que não sabe. Uma vez que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como ocorre que o médium dotado de boas qualidades transmita respostas falsas ou grosseiras, conheceis todos os excessos da sua alma? Olha bem, a pergunta já vem a resposta em seguida. Vamos analisar primeiro a resposta. Pergunta: como é que um médium de boas qualidades, ele pode transmitir respostas falsas ou grosseiras? Mas se a gente está falando de qualidades morais do médium, logicamente ele vai atrair bons espíritos. Mas por que tem a permissão de muitas das vezes ser ludibriado? Todos nós somos. Nós nunca podemos crer que somos infalíveis. Na psicografia, por exemplo, que nós temos aqui na casa, ninguém pode se julgar que é perfeito. Você pode ser ludibriado, embora tenha bons costumes. Por que isso acontece? Aí vem a outra pergunta que já é um pouco da resposta. Conheceis todos os excessos da sua alma? Ou seja, você conhece o íntimo daquela pessoa? Nós estamos vendo aqui todo mundo superficialmente. Mas eu não sei do íntimo de ninguém aqui. Eu não sei o que tem gente pensando, tem gente sentindo a meu respeito. Eu não sei. Isso vai do íntimo de cada um. É isso aí que nós estamos falando. Que como estamos falando no princípio, sentimento e pensamento. Olha aí, conheceis todos os excessos da sua alma? Aliás, sem ser vicioso, pode ser leviano e frívolo. Ademais, algumas vezes tem necessidade de uma lição para que se mantenha em guarda. Olha, 2 vícios morais: leviano e frívolo. Às vezes a pessoa pode se mostrar muito educada, muito gentil, muito cordial, muito tratável por fora. Às vezes por dentro ela é falsa. Não é? Olha bem,
Eu posso te tratar com educação. Você sabe o que passa no meu íntimo? O que eu estou pensando a seu respeito? Não é? É o que mais acontece. Né? E aí? Quem é que está do seu lado quando você deseja o mal para o próximo? Inferiores. Né? É por isso que muitas das vezes a gente tem necessidade de uma lição. De alguém que nos dê uma cutucada. Moral ele não tinha nenhuma. Por quê? Nós estamos falando em moral, desenvolvimento de virtudes. E cada vez que você desenvolve uma virtude, você se eleva. Entendeu? A evolução de um encarnado é a prática das virtudes. Agora, aquele que não pratica as virtudes, que é o que eu falei lá atrás, o mau uso da mediunidade, é aquele que cobra, é aquele que vende remedinhos, é aquele que executa certos trabalhos secretos em locais fechados, reservados. Igual falou lá atrás, ó, lá em cima. Conheceis todos os excessos da sua alma? Nós conhecíamos todos os excessos da alma dele, o que passava no íntimo dele. Alguém pode afirmar que ele era uma pessoa correta? Honesta? Praticava caridade? Tinha respeito com o próximo? Então você tem de olhar isso. A pessoa, você tem de olhar as qualidades. E essas qualidades ela vai praticar com o tempo. É com o tempo. Você olha a vida de uma pessoa. Você acompanha a vida de uma pessoa durante anos. É durante anos que você vai conhecer aquela pessoa. Vamos dar um exemplo do casamento. Um casal. Eles vivem juntos há 25 anos. Só depois desse tempo de 25 anos é que eles vão se conhecer totalmente. Um sabe o que o outro é no íntimo, porque tem uma convivência junto. Agora, quando você não tem uma convivência 24 horas com a pessoa, você não pode falar que a conhece intimamente. Correto? Não é? É a resposta, é a pergunta lá, ó lá. Conheceis todos os excessos da sua alma? A número 7. Porque os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de uma grande força, como médiuns, e que poderiam fazer muito bem, sejam os instrumentos do erro? Olha lá. Olha o que os espíritos estão perguntando. Vai de encontro à sua indagação. Trata de influenciá-lo. Mas quando se deixa conduzir por um mau caminho, deixam-nos ir. No princípio, os bons espíritos tentaram influenciá-lo. Como com todos nós. Os bons espíritos, no princípio, eles tentam nos influenciar. Tentam nos dirigir o caminho do bem. Mas quando a gente prefere
A escolha é nossa, gente. Prefere, eles deixam-nos ir no caminho que a gente escolheu. Eu agora estou fazendo um estudo aqui, uma palestra, né? Um comentário. Mas daquela porta para fora, eu posso fazer o que eu quiser. Parece ser um absurdo, entre aspas. Mas ali fora alguém pode me agredir e eu ir na minha casa, pegar uma arma e matar aquela pessoa. Não posso? Eu sou o que sou na realidade. Porque aqui dentro, todo mundo, todo mundo é um anjinho, entre aspas, tem asas, né? Anjinho sem asas, entre aspas. Mas daquela porta para fora, você é na realidade aquilo que você é. Por isso, dele se serve com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Os bons espíritos se afastam, e quem fica? Os inferiores, tomando lugares dos bons espíritos. Aí eu começo, eu não tenho essa evolução ainda, mas eu começo a fazer cirurgias espirituais e começa a ver um espírito lá que fala que é Santo Antônio de Pádua. Aí eu vou começar a fazer coisas prodigiosas. De repente, esse Santo Antônio, ele começa a fazer coisas erradas. Mas eu não mudei, eu sou o mesmo. Será que eu não mudei mesmo? Ou será que o meu íntimo é que está se manifestando? Meu íntimo que está me manifestando, porque os bons espíritos já foram embora há muito tempo. Isso que a gente tem que prestar atenção. Comportamento da pessoa, comportamento do médium. Como Jesus chamava os fariseus de hipócritas? Por quê? Eles eram os únicos autorizados a entrar no templo e a decifrar a lei de Moisés, explicar a lei de Moisés, ensinar a lei de Moisés. Não era qualquer um, não. Mas eles não faziam, não praticavam o que falavam. Isso que é hipocrisia. A pessoa fala uma coisa e faz outra. É a coisa pior. Os bons espíritos nos aconselham, nos intuem, mas nós escolhemos seguir ou não. Eu estou com dificuldade na vida. Aí vem alguém e me aconselha. Vem alguém e conversa comigo. Vem alguém e me mostra o caminho. Sou eu que vou escolher escutar aquela pessoa ou não. Seguir o conselho dela ou não. Sou eu. Mas ninguém. Não adianta o mentor espiritual chegar aqui e falar belas coisas, citar belos exemplos, se ninguém seguir, se ninguém dar ouvido. Adianta? Adianta sentar num banco e assistir uma palestra só? Qual mais importante? Aquele que escuta ou aquele que pratica? Você não precisa nem vir à casa espírita. Se você praticar caridade, você está fazendo mais. Entenderam? O negócio não é superficial, é a prática. O mundo espiritual, os bons espíritos, eles nos olham, é pelo que nós estamos praticando. Não é pelo que nós estamos falando. Ele fala muito bonito, ele fala muito bem, a gente entende muito bem o que ele fala. Mas será que está praticando?
É absolutamente impossível ter boas comunicações através de um médium imperfeito. Um médium imperfeito, algumas vezes, pode obter boas coisas, porque se tem uma bela faculdade. Os bons espíritos dele podem dele servir-se, na falta de um outro, numa circunstância particular. Mas isso não é sempre, senão momentaneamente. Porque desde que encontrem um melhor, que eles convenham, lhes dão uma preferência. Isso acontece conosco nos nossos dias. Você tem várias amizades, mas você vai ter de escolher as suas amizades. Quem é que vai te dar um bom conselho? Quem é que está te levando para um bom caminho? Quem é que quer o seu bem? Muitas das vezes, a gente tem simpatia por uma pessoa e muitas das vezes está cegamente com relação à verdade. Exemplo, eu gosto muito de Luizinho. É meu amigo do peito. Aí tudo que Luizinho fala, eu sigo cegamente. Tá certo? Não. Você não deve misturar amizade, afetividade com a verdade. Passe pelo crivo da razão. Eu sempre gosto de falar isso. Passe pelo crivo da razão. Amizade é uma coisa, afetividade é uma coisa, verdade é outra bem diferente. Muitas das vezes quem fala a verdade nos desagrada. A pessoa quer ouvir o elogio. A pessoa quer ouvir, não, você está fazendo muito bem, está ótimo. Mas quando chega alguém e fala que você tem de fazer isso, isso e isso. Não, isso eu não vou fazer, não. É difícil para mim demais. Exemplo. Início da mediunidade. O início da mediunidade ele é desequilibrado. Quem é que vem primeiro? Os inferiores. Porque a mediunidade está desequilibrada. Aí eu falo assim, fulano, você tem de vir. Tem de vir, não. Você é convidado a fazer uma campanha do quilo. Você é convidado a vir aqui toda terça-feira picar as verduras. E se você puder ficar, a distribuir de noite, às 18h30, para os moradores de rua. Você é convidado a vir todos os domingos, ajudar no serviço de assistência social. Aí a pessoa fala assim, não, é difícil para mim, Nossa Senhora. Eu não tenho tempo para isso, não. Tá, mas os inferiores têm tempo para ficar perto de você, te perturbando 24 horas por dia. E aí, como é que fica? Qual você vai escolher? Vir para a casa espírita? Resolver o seu problema, que não é problema? É apenas um desequilíbrio que depende da sua vontade. Depende de você. Se você quer analisar a sua mediunidade, se você seguir as normas, em pouco tempo você vai ver só os bons espíritos. Por quê? A sua vibração vai aumentar. Porque você está realizando tarefas. Quanto mais você trabalha em favor do próximo, quanto mais você ajuda o próximo, mais você se aproxima dos bons espíritos. Porque eles vibram a uma certa altura. Nós estamos vibrando cá embaixo. Somos espíritos inferiores. Para a gente alcançar, tem de subir a nossa vibração. E só sobe vibração através de trabalho, através de sacrifício, através de renúncia. Olha lá. Os bons espíritos se servem de médios ruins, de más condutas, de médios que só pensam mal dos outros, de médios que só ficam na fofoquinha, de médios que, muitas das vezes, só vivem na inutilidade. É aquelas panelinhas que a gente fala, que sempre existiram. Aí eu gosto mais de fulano, então eu vou ouvir que fulano que está falando.
mas é um instrumento imperfeito. Às vezes é um instrumento que não vem à casa espírita, e aí gosta de dar conselho para todo mundo. Quem é que está dando um conselho? Será que é o mentor espiritual? Ou será que aquele obsessor que acompanha 24 horas por dia? A conduta moral do médium, gente. Deve-se olhar isso. Mais uma vez nós vamos falar. Não confundam amizade com verdade. A doutrina espírita, ela não se coaduna com mentiras, com meias verdades. Não é? Qual seria um médium que se poderia chamar de perfeito? Existe médium perfeito? Perfeito? Bem sabeis que a perfeição não está sobre a terra. De outro modo, não estaríeis nela. Dizei, pois, bom médium. E isto já é muito, porque são muito raros bons médiuns. Quem são os bons médiuns? São aqueles que dão preferência às comunicações dos espíritos superiores. Os espíritos superiores têm dia e horário nas reuniões. Não são aqueles que ficam o dia inteiro. Aí eu vou lá na casa de Mariana, porque Mariana vai me dar um conselho, porque ela tem um guia espiritual muito bom, e eu vou lá e vou dirimir as minhas dúvidas. Aí Mariana está na casa dela o dia inteiro, 24 horas por dia, atendendo. Será que esse é o caminho que a espiritualidade está falando ali? Médium perfeito? O bom médium é aquele que dá preferência aos bons espíritos. Olha, gente, que nós estamos falando em conduta moral. Pode ter alguém pensando assim, você tem moral para falar alguma coisa? Que a gente costuma ler o pensamento das pessoas. Aí a gente fala e responde: observe minha vida, observe meus atos, observe como é a minha vida. A pessoa é pelo aquilo que ela pratica, não pelo que ela fala, pelo que ela pratica. Veja bem, a gente não pode confundir o que é a palavra mediunidade. Mediunidade, ela é independente de religião. Independente de religião. Não significa que aquela pessoa que está fazendo essas consultas seja um espírita. O que é espírita? O que é um espiritista? Estudante do espiritismo. É o que lê as obras básicas. É o que estuda as obras básicas. Esse pode ser chamado de espírita. Agora, a mediunidade, ela existe na Igreja Católica, ela existe na Igreja Evangélica, ela existe nessas pessoas que jogam cartas, você entendeu? Ela existe nessas pessoas que atendem nas suas casas, você está entendendo? O que nós estamos falando aqui é na conduta moral do médium. Médium espiritista. Vamos deixar isso bem claro, que às vezes outras pessoas estão com dúvidas aí. A gente não está falando de mediunidade em geral, porque a mediunidade em geral, ela existe em todo canto. Nós estamos falando da conduta moral do médium.
né? O desenvolvimento das virtudes. Isso. Esse assunto nós vamos conversar depois, tá? Um médium perfeito seria aquele ao qual os maus espíritos não tivessem jamais ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. Melhor é aquele que, não simpatizando senão com os bons espíritos, foi enganado menos frequentemente. Olha que bela mensagem é essa aqui. Vocês acham que Jesus foi enganado alguma vez? Vocês acham que Jesus foi traído no Monte das Oliveiras? Vocês acham que Jesus foi tentado pelo demônio 3 vezes? Isso é um absurdo. É um absurdo. Por quê? O nível moral de Jesus estava 2.000 quilômetros acima dos espíritos inferiores, estavam rastejando. Há uma contradição muito grande na religião tradicional que fala que Jesus foi tentado pelo demônio. De que maneira? A doutrina espírita explica claramente sobre a questão da vibração. A vibração de Jesus era muito alta. Sua aura andava quilômetros de distância. Tanto assim, no próprio Evangelho, quando Jesus chegava perto daqueles obsidiados, que na época se chamavam endemoniados, eles mesmos falavam: nós sabemos quem você é, Jesus de Nazaré. Você veio para nos destruir. Eles mesmos falavam isso. Eles tinham medo de Jesus, porque Jesus, com a sua autoridade moral, com a palavra, eles se retiravam. Este era um médium perfeito, o médium mais perfeito que encarnou na terra. Jesus foi o médium de Deus, com todos os dons da mediunidade, todos, não faltou nenhum. E ele os praticou todos e ensinou. Foi o único que tem autoridade moral sobre todos os espíritos. Ele ensinava primeiro, praticava. Todos os ensinamentos de Jesus seguiam-se à prática. E nós? Será que nós estamos praticando alguma coisa que já sabemos? Nós vimos aí, simpatizar-se somente com os bons espíritos. Mais uma vez, a escolha é nossa. Estou batendo nessa tecla, porque muitas das vezes as pessoas falam assim: eu vou lá no centro espírita tomar um passe para tirar essas coisas ruins. Ou pior, toda vez que eu vou no grupo espírita eu passo mal. Por que você passa mal? Porque os inferiores não querem que você evolua, que você aprenda a como se libertar deles. Todos nós somos cheios de espíritos inferiores. Por causa de quê? Outra vez, nossos pensamentos e nossos sentimentos. Todos nós somos aqueles que escolhemos as nossas companhias, como a gente escolhe os encarnados. Se não simpatiza senão com os bons espíritos, como podem permitir que seja enganado? Os bons espíritos o permitem algumas vezes com os melhores médiuns, para exercerem seu julgamento e lhes ensinarem a discernir o verdadeiro do falso. Ademais, por bom que seja o médium, não é jamais tão perfeito que não possa dar ensejo sobre ele por algum lado fraco. Isso deve lhe servir de lição.
Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, eu sou infalível. Eu tenho tantos anos de casa espírita. Tudo que eu falo é verdade. Será que é? Você que tem de passar pelo crivo da razão. Todos nós somos médios falíveis. Todos nós possamos ter enganados. Todos nós temos essa imperfeição. Um teste prático que visa avaliar o aprendizado do médico, se aprendeu determinada lição ou não. Será que nós já aprendemos? Quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue pura de toda alteração? Primeiro, querer o bem, exortar, enxotar o orgulho, o egoísmo e o orgulho. As duas coisas são necessárias. Querer o bem, mas, ou ao contrário, enxotar o orgulho e o egoísmo. É igual a comunicação pura. Orgulho e egoísmo, todos nós temos. Quem falar que não é orgulhoso está mentindo. Quem falar que não é egoísta está mentindo. Falamos isso com propriedade. Porque vários médiuns, vários palestrantes são orgulhosos, são egoístas. Vários trabalhadores da casa espírita são orgulhosos, são egoístas. E o pior do médium é quando ele tem o vício moral e não aceita que outros falem. Isso é o ponto mais fraco do médium, não admitir seus próprios erros. Nós encerramos aqui, que o nosso tempo se esgotou. Vamos agradecer a Jesus e, mais uma vez, vamos meditar por todas essas palavras que foram faladas. A conduta moral de cada pessoa é que determina suas companhias espirituais. É você que é o responsável. Não transmite essa responsabilidade para ninguém. Não seja aquela escora. Não procure ninguém como bengala para você se firmar. Pense por si mesmo. Haja por si mesmo. Escolha por si mesmo. Porque você pode ser ludibriado, você pode ser enganado. Olha com razão tudo que é falado. Nós agradecemos a todos pela atenção, pelo silêncio, pela participação. Mas muitas das vezes a gente tem de falar certas palavras, certas verdades que vão a fundo, que doem nas pessoas. A gente sabe que dói. A gente sabe que de vez em quando, a gente pisa nos calos aí, põe o dedo nas feridas. Mas é necessário que seja assim para as pessoas acordarem. Que palestra muito água com açúcar, ou muito superficial, as pessoas gostam de ouvir. Mas é necessário que seja falada também a verdade. Queiram ou não, a verdade tem de ser dita. Agradecemos a todos. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas, que sempre se compadece de nós. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que está aqui presente, abrindo as mentes de cada um, abrindo os corações para que entendam e pratiquem. Vamos agradecer a Maria Santíssima, nossa mãe, ela que vela por todos nós que somos seus filhos, que ela possa nos amparar, ter misericórdia de nós, possa iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e Mãe nossa também, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Na vibração dessa prece, nós estamos encerrando mais esse estudo da noite. Que Jesus nos abençoe.